minha gente. Agora, né? Começa o papo aberto com a minha apresentação, Érica Pala. E vem comigo, vem. Não é que sextou mesmo, gente? Sextou, né? Sextou com S de sem folga. Passei a semana inteira esperando a sexta-feira. Mas por que, Érica? Para que tanta ansiedade na sexta-feira? Vai folgar sábado e domingo? Não, não é isso não. É só aquele sentimento de sexta-feira. Eu chego no mês de dezembro com a sexta-feira todos os dias. É muita confraternização, é muita notícia, é muita coisa boa. E eu vou ter muitas notícias hoje aqui, mas eu conto sempre com a sua participação, né? Porque o programa não é só meu, é seu principalmente. Eu estou aqui somente para apresentar o John, meu diretor, e o Daniel, que você sabe que é diretor do diretor, né? Porque aquele que fica no cafezinho é diretor do diretor. Já começamos aí animados hoje, essa sexta-feira, né? E como eu disse, muitas notícias, já já a gente fala de Sampaio Corrêa. Temos também Copa do Brasil esse final de semana, a gente atualiza tudo isso daqui a pouco. Porque antes eu vou começar com notícias, né? Porque a Polícia Civil do Maranhão realizou a ação, né, da Operação aí Protetor dos Biomas, que resultou na prisão de um suspeito por crimes ambientais e na apreensão de mais de 35 aves silvestres mantidas ilegalmente em cativeiro. A ocorrência foi registrada nos municípios de Bacabal e Lago Verde. Quem traz mais detalhes é Daniel Amorim. A Polícia Civil do Maranhão prendeu um suspeito de envolvimento em crimes ambientais durante a Operação Protetor dos Biomas. A ação também resultou na apreensão de animais silvestres e armas de fogo nos municípios de Bacabal e Lago Verde. A incursão foi parte de um esforço conjunto do Ministério da Justiça e da Secretaria de Segurança Pública. A operação foi iniciada após o recebimento de denúncias que foram rapidamente investigadas pela Polícia Civil. Com base nas informações, as equipes se deslocaram até o povoado São José dos Verdadeiros, em Bacabal, e também ao município de Lago Verde, onde realizaram diligências em residências suspeitas. Durante a ação, os policiais encontraram mais de 35 pássaros silvestres, incluindo espécies raras, mantidos ilegalmente em cativeiro. As aves estavam em gaiolas, em violação direta à legislação ambiental. Elas foram apreendidas e encaminhadas aos órgãos ambientais competentes para os procedimentos legais. Além das aves, as equipes apreenderam armas de fogo de calibre .22 durante as buscas. A posse dessas armas agravou a situação dos envolvidos, resultando na apreensão e na lavratura dos devidos registros policiais. Essas são as informações, eu volto ao estúdio com você. E aí vocês podem ajudar também, né? Porque quando a gente não compra um animal nessa situação, a gente acaba conseguindo brecar e ajudar também a polícia. E olha, gente, eu não sei, eu fico numa sensação de pegar o cidadão que maltrata o bichinho e colocar ele ali dentro da gaiola para deixar ele nas mesmas condições, naquela gaiolinha ali, ó, para deixar ele nas mesmas situações, para ver se para com isso, né? Porque, infelizmente, quando você vê essas apreensões, você imagina a quantidade, né, de animais que estão aí, né, em gaiolas, sofrendo com o tráfico, né, de animais, enfim. Eu não gosto de ver não, viu? Sinceramente, animal, criança e idoso são coisas que mexem com o meu emocional. Vamos lá, mudando de assunto, né? Porque ontem foi a última sessão da Assembleia deste ano. E aí, Daniel Amorim traz mais informações. O orçamento aprovado pela Casa estima uma arrecadação superior a 38 bilhões de reais no Maranhão para o próximo ano. As despesas previstas pelo Estado em áreas prioritárias ficaram da seguinte forma: educação, mais de 8 bilhões e meio de reais, saúde, quase 5 bilhões, e segurança pública, mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Nós ouvimos o deputado Carlos Lula, que fez críticas em relação à arrecadação do Estado com impostos e a necessidade de mais investimentos em áreas como saúde e segurança pública. O orçamento aprovado para 2026, com uma ampliação muito grande de receitas por parte do Estado do Maranhão. É importante dizer que o Maranhão nunca arrecadou tanto. Isso não necessariamente é um bom indicador. A gente tem a maior carga tributária do país. E isso é sentido no bolso dos consumidores e dos maranhenses.
Ao mesmo tempo, a gente continua com a máquina pública muito inchada. Hoje a gente tem mais de 50 entre secretarias e entidades e órgãos que se assemelham a elas, nós temos mais de 50, mas com folga somos a maior máquina pública do Brasil. Tudo isso, infelizmente, está apontado no projeto de lei orçamentária, uma vez que essa estrutura está formada pelo governo do Estado do Maranhão. Mas a gente acredita que o indicador para o futuro é exatamente a gente ter menos recursos alocados em atividades meio, em atividades de desempenho de secretaria, no inchaço de máquina pública, em muitos cargos de comissão e mais em atividades finalísticas voltadas para a população. Aí vai faltar dinheiro sempre para investir mais em segurança pública, a gente tentou pontuar isso, vai faltar dinheiro para investir mais em saúde, que a gente deixou de fazer a expansão do sistema de saúde. E é por isso que a gente, a despeito de ter aprovado, porque de fato é o orçamento que vai permitir que o governo exista, mas com aprovação, a gente, assim, com voto crítico em relação ao modelo de gestão do governo do Estado do Maranhão. Os deputados agora entram no período de recesso parlamentar. As atividades na Assembleia Legislativa do Maranhão serão retomadas em fevereiro do próximo ano. Essas são as informações, eu volto ao estúdio com você. Tá aí as informações com Daniel Amorim. Gente, começou também a Operação Rodovida nas rodovias federais do Maranhão. A PRF reforça a fiscalização para diminuir acidentes e mortes no trânsito. Confira a reportagem. A Polícia Rodoviária Federal deu início à Operação Rodovida no Maranhão. A ação vai até o dia 22 de fevereiro do próximo ano e tem o objetivo de reforçar a segurança nas rodovias federais aqui do estado, de diminuir sinistros, salvar vidas, principalmente nesse período de final do ano, depois férias escolares, Natal também e Carnaval, que vem aí no mês de fevereiro. Sobre a operação, a gente conversa com o policial rodoviário federal, Matheus Lima. Bem, Matheus, explica para a gente como é que vai ser a execução dessa operação, de que forma que a PRF está mirando reduzir esses sinistros e principalmente com mortes aqui no estado. A Operação Rodovida é uma operação nacional, mas ontem iniciaram a fase operativa aqui no Maranhão e durante todo o período da operação a PRF vai estar intensificando ações de fiscalização em pontos estratégicos, mas as principais rodovias aqui do Maranhão, 010, 135, 222, visando diminuir esse número de sinistros e conscientizar os condutores sobre a importância de um trânsito mais seguro. Nesse período, quais são as ocorrências irregulares mais comuns, nesse período de fim de ano, depois Carnaval? A gente percebe muito excesso de velocidade e condutores realizando manobras indevidas, principalmente ultrapassagens. Então a PRF faz um alerta para que os condutores conduzam com prudência, uma vez que a ultrapassagem, principalmente nas rodovias que não são duplicadas, gera muita colisão frontal. Então tem muita chance de óbito. Agora, em relação a viagens, né? As pessoas vão pegar as rodovias, tem período de férias, depois Carnaval. Quais são as principais orientações que a PRF pode passar para o condutor? É muito importante que o condutor, antes de colocar o seu veículo em circulação, ele realize uma manutenção preventiva no veículo, para assegurar que todos os componentes estão funcionando de forma devida. Utilize sempre o cinto de segurança, não só para o condutor, como para todos os ocupantes do veículo. Se for transportar criança, fazer a utilização do dispositivo de retenção, como cadeirinha, respeitar a sinalização e o limite de velocidade. E a todo custo, não conduzir se ingerir bebida alcoólica. A prudência é a palavra-chave. A prudência no trânsito salva vidas. A gente tem aqui no Maranhão reduzido sinistros mais graves, com óbitos nesse período. Como é que está esse cenário aqui no estado? Normalmente, nessa época de festividades, haver um aumento do fluxo de veículos nas rodovias, esse número tende a aumentar. Mas em relação ao número passado, houve uma diminuição. Mas a PRF vai continuar com esse trabalho incessante de tentar conscientizar os condutores para que sejam prudentes e ter responsabilidade no trânsito. Porque o seu bem mais precioso é a sua vida e muitas vezes a gente sai apressado de casa, mas é melhor chegar bem do que não chegar. É isso, agradecendo ao Matheus Lima, policial rodoviário federal. Então, a Operação Rodovida já está acontecendo nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão. Essa operação vai até o dia 22 de fevereiro, exatamente para reforçar a segurança nas vias federais aqui do estado, reduzir os sinistros, principalmente aqueles mais graves, né, que levam pessoas a óbitos em decorrências de acidentes, de sinistros de trânsito. Essa operação vai até depois do Carnaval, exatamente porque é um período que há aumento em relação a sinistros nas rodovias federais que cortam o Maranhão. Essas são as informações, eu volto ao estúdio com você. E aí no nosso estado ainda coincide, né? Esse período de férias com início de chuva, aí tem todo esse contexto.
Pessoal, estão lembrados do nosso telefone? O telefone mais queridinho da TV Maranhense é o DDD 98991555656 para você participar, interagir comigo, mandar mensagem. Se você tiver sugestão de alguma reportagem, quer ver o Daniel Amorim aí na sua rua, né? Para mostrar alguma coisa que te incomoda ou que você acha bonito, pode mandar mensagem para a gente, para esse número também. E pessoal que está já na expectativa para esse jogão que teremos no domingo, né? Final, não tem mais choro, não tem mais vela, é Vasco ou Corinthians. O pessoal está mandando mensagem para a gente, participando, interagindo. Vamos lá, olha, bom dia, eu vou torcer para o Vasco ganhar. A galera participando, interagindo, muito obrigada pela participação e a interatividade, né? Vamos com outra reportagem, enquanto você manda mensagem, você assiste, pega o telefone, manda mensagem, não desgruda da gente, fica colado na gente até meio-dia e meio. E se você ficar participando, ó, eu fico até 6 horas, no horário de Daniela aqui, viu? É que Daniela Bandeira entra, né, condizendo tudo, 6 da tarde eu fico até... Essa hora eu tenho que sair, senão, né, aí eu tenho que dar espaço aqui para minha amiga Daniela Bandeira. Mas vamos lá com a reportagem. A Polícia Rodoviária Federal registrou um aumento de quase 60% nas autuações, né? Pessoas que dirigem aí não habilitadas, conduzindo veículos nas rodovias federais do Maranhão. Segundo a PRF, o crescimento está ligado com a intensificação das fiscalizações. A conduta é infração gravíssima e também crime de trânsito. Confira a reportagem. A Polícia Rodoviária Federal no Maranhão registrou um aumento de 57,8% nas autuações por permitir que pessoas não habilitadas conduzam veículos em rodovias federais. Os registros passaram de 1.802 autuações em 2024 para 1.707 em 2025. Esse aumento nos flagrantes se deve principalmente pela intensificação da fiscalização por parte da Polícia Rodoviária Federal em todo o estado do Maranhão. Inclusive, em 2025, contamos com um reforço no policiamento, com mais policiais rodoviários federais em todo o estado, colaborando desse modo a intensificar e garantir a segurança viária e também a segurança pública em todo o estado. Fica então um alerta a todos os proprietários de veículos que, ao estar entregando ou permitindo que uma pessoa que não possui carteira nacional de habilitação, você também vai estar correndo risco de receber a mesma infração de trânsito, uma multa gravíssima multiplicada por 3, ou seja, mais de R$ 880 de prejuízo financeiro, além do risco de responder também criminalmente pelo crime de trânsito de entregar ou permitir que pessoa não habilitada conduza o seu veículo. Permitir ou entregar a direção a uma pessoa não habilitada é infração gravíssima, com multa multiplicada por 3, além de configurar crime de trânsito. A PRF alerta que a responsabilidade é do proprietário do veículo, mesmo quando ele não está presente no momento da abordagem. A orientação é clara: dirigir exige habilitação regular. Permitir ou entregar a direção a quem não é habilitado coloca vidas em risco e gera responsabilidade administrativa e criminal. 2 matérias seguidas aí da Polícia Rodoviária Federal que mostra não só o trabalho da PRF, mas também a necessidade desse trabalho nesse período. Então, muita atenção realmente. Não habilitados não podem dirigir, gente. Não é porque eu sei dirigir que eu tenho que andar por aí não habilitado. Existem regras que precisam ser obedecidas. Recentemente, a gente viu aí um atropelamento de uma jovem por um não habilitado que não obedeceu, né, regras básicas do trânsito. Então, são situações assim que se evita. Então, não é porque, por exemplo, o seu filho sabe dirigir, aprendeu a dirigir, que ele tem aí, você pode entregar, você pode ser punido por isso, responder, né, inclusive criminalmente por essa atitude. Olha, eu vou para um rápido intervalo, é rapidinho, eu volto falando de Vasco e Corinthians. E eu quero a sua participação, aproveita a hora, agora, manda mensagem que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Segura aí! Voltamos, minha gente, voltamos. Olha, uma resenha aqui nos bastidores, sem fim, né? Isso porque vamos ter Vasco e Corinthians.
Aí você fala, mas que resenha é essa, Érica? Que eu quero saber também. É porque a gente começa a dar os nossos palpites, né? A gente começa a acreditar. Eu acho que o Vasco leva, viu? Mas não acho que vai ser nos pênaltis. Aí os meninos estão cada um com seu placar. Aqui, assim, nos bastidores, essa resenha eu quero com você também. Eu quero essa interatividade com você, porque aqui eu não te escuto, não te vejo, mas eu leio. Cadê a mensagem do nosso telespectador? Olha só, eu leio. E o legal de ler as mensagens do nosso telespectador, tá aí, ó, Vasco, ó. A Raiz mandou pra gente. A Raiz, um forte abraço, meu amigo Sargento Arraiz, né? O Arraiz, inclusive, que além de vascaíno, é dono de um time de futebol. Agora a Suzy mandou aqui também Vascão. Olha, eu acho que os torcedores do Vasco estão em peso aqui, né? Participando, interagindo. E a Rai e Nath mandou Corinthians! Para depois não dizer que a gente está selecionando mensagem. Não vão dizer isso, né? Vasco e Corinthians, né, se enfrentam neste domingo às 18 horas. A partida mudou, né? Mudou de horário. Eram 18h30, veio para 18 horas, né? A partida vai ser no Maracanã. O jogo de ida terminou no empate, o que leva a gente a acreditar que essa partida vai ser muito mais disputada do que essa primeira que aconteceu no meio da semana. Um jogo tido aí como chato, retrancado, trucado, muita gente não gostou do futebol mostrado pelas duas equipes. Eu acho que a gente não termina no empate dessa vez por isso. Bom, se terminar, vamos para os pênaltis, e pênalti é uma coisa que torcedor que está acompanhando o futebol brasileiro está vendo que está acontecendo demais, né? O vencedor do confronto de volta será o campeão, sem dúvida nenhuma, agora, e em caso da gente ter, né, esse 0-0 pênalti, se você está me acompanhando agora, eu quero saber se você acha que Vasco ou Corinthians vão ganhar, você vai participando, interagindo comigo. As duas equipes entram repletas. Agora o Corinthians tem aí digamos assim, um peso a mais talvez, né? Até porque já está se falando, né, em mudanças no elenco. Entra assim para essa final, que é um caso que pode acabar balançando um pouco a equipe. Final de ano tem renovação de contratos ou não de atletas. E o Corinthians tem que baixar na sua folha 6 milhões. É isso mesmo que você ouviu. 6 milhões de diferença. Isso pode afetar a Érica na partida? Tudo pode acontecer, né? A gente está falando de uma grande final, de uma final aí, né, que vai movimentar muito dinheiro, inclusive ingressos esgotados, né? Mais de 70 mil ingressos vendidos e totalmente esgotado. Maracanã lotado para este domingo nessa grande final, e a gente tem aí a imagem do árbitro da partida, né? Sampaio, eu esqueci, foi o primeiro nome dele, só o John vai me ajudar aí, John. O Wilton Pereira Sampaio, deu branco, só lembrei do Sampaio, tá vendo? Érica Palley e a memória dela, né? Mas eu lembrei, do Sampaio eu lembrei, também não sei porquê, né? Tá aí, o jogo vai acontecer neste domingo, né? E eu acho que sem dúvida nenhuma, uma boa escolha na arbitragem, o Wilton Pereira Sampaio, que é de Goiás, né? Ele é o árbitro da partida, conta com o VAR, né? E a gente sabe que essa partida aí vai precisar realmente de um árbitro de pulso, que é o caso do Wilton Pereira Sampaio. A gente já acompanha ele, árbitro FIFA, né, há algum tempo. Érica Palley, que esquece o primeiro nome do árbitro, mas não esquece o sobrenome, por conta da ligação, inclusive, com o nosso estado, né, minha gente? E aí, Vasco e Corinthians entram neste domingo e a gente vai acompanhar tudo e traz para você, na segunda-feira, quem será o campeão da Copa do Brasil, né? Última competição que se encerra realmente para as competições nacionais, né, para os times brasileiros. E no meio disso, temos aí o Sampaio Corrêa intensificando os treinos nos últimos dias. A equipe treinou em 2 períodos, acelerando o ritmo em busca da melhor performance para estreia no Campeonato Maranhense. O primeiro desafio será contra o Imperatriz no dia 10 de janeiro, está bem aí já no Frei Epifânio. Aos poucos, o torcedor vai conhecendo o novo elenco. Por exemplo, o lateral direito Iago Rocha,
que chega no Sampaio após passagens por clubes como de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, além de times aí como Operário, Ferroviário, Floresta e Tombense. Iago, você é um dos últimos que estão chegando aqui na Bolívia Querida. Eu queria saber como é que foi esse primeiro contato, que você se identificasse para o universo tricolor, quem é o Iago? Primeiramente, bom dia, né? Muito feliz, motivado para estar vestindo essa camisa, para estar dando o meu melhor. Espero corresponder à altura, espero que o torcedor fique feliz com a minha chegada e eu possa contribuir isso da melhor forma possível. Eu sou natural do Rio de Janeiro, eu passei agora no Vila Nova de Nova Lima, Verá de Ponta Grossa e por último eu estava no clube do Rio chamado Laria e agora estou vestindo a camisa do Sampaio Corrêa. Aí, né? E o Sampaio Corrêa também fechou a contratação do atacante Daniel. Daniel tem 21 anos, Daniel Mazerotti tem 21 anos para a temporada aí de 2026. O jovem promessa com passagens aí pela base de Grêmio e Ceará. O jogador chega agora para reforçar o setor ofensivo da Bolívia Querida. Mazerotti falou sobre essa expectativa e oportunidade de defender a camisa tricolor. Bom dia, prazer. Fico feliz aí, agradecer primeiramente a Deus, ao treinador, que me recepcionaram muito bem e espero poder ajudar ao máximo aí ao grupo. E vim aí do Ceará, espero poder ajudar ao máximo aí. Você já teve contato com o Arlindo Maracanã, que foi lateral, volante, ele foi ídolo aqui no Sampaio Corrêa e também no Ceará. Depois vai ter muita história aí. Ainda não conheço, mas quem sabe a gente ainda pode trocar um papo aí. Ele não conhece pessoalmente, mas não tenho dúvida que um atleta que veio do Ceará e está vindo para o Sampaio Corrêa já ouviu falar de Arlindo Maracanã, né? É ídolo com as duas camisas e está agora, né, novamente no elenco do Sampaio Corrêa, fazendo a diferença. Já estendo aí o convite para Arlindo Maracanã, depois eu vou falar com ele, assim que tiver um tempinho, nessa meia pré-temporada, sempre bem corrido, para que ele venha aqui no estúdio. É um cara que, sem dúvida, é um amigo que o futebol, né, me trouxe. E ainda falando de Sampaio Corrêa, né, o Sampaio Corrêa no Beach Soccer garantiu aí a classificação para as semifinais da Supercopa de Beach Soccer. A gente vê, né, alguns lances. Solta aí para mim. O Sampaio Corrêa teve destaque duplo na terceira rodada da Supercopa do Brasil de Beach Soccer, que está sendo disputada em Ceilândia, no Distrito Federal. No feminino, a Bolívia Querida venceu o Anchieta do Espírito Santo e ficou muito próxima da classificação para a semifinal do torneio nacional. A equipe feminina do Tubarão fechou a fase de grupos com 3 jogos, 2 vitórias e apenas uma derrota. Agora, aguarda a definição dos demais resultados para conhecer o adversário na próxima fase. No masculino, Sampaio Corrêa deu um verdadeiro show em quadra. Comandado por Datinha e companhia, o time goleou o Mar Azul do Rio Grande do Sul por 5-0 na Arena Guariroba. Com o resultado, a Bolívia Querida garantiu a liderança isolada do Grupo A e a classificação para as semifinais da competição. Olha, gente, sinceramente, pode entregar o troféu olhando a qualidade do nosso beach soccer, do Sampaio Corrêa. A gente justifica muita coisa. Primeiro, os melhores do mundo, né? A gente está falando aí da Datinha de um lado, Adriele no feminino, são os melhores do mundo já há algum tempo. É irreconhecível. Quando você olha assim, olha, não dá para fazer comparativo. A Adriele agora, ó, esse passo de Adriele, né? Então, assim, a gente vê realmente uma qualidade superior. E a gente entende por quê que o treinador é Chicão Castelo Branco, que é maranhense. O nível é altíssimo realmente do nosso beach soccer. Acaba mostrando o porquê o Maranhão está se destacando tanto na competição. O nível está acima da média. A gente viu aí o masculino vencendo, atropelando o Mar Azul no placar de 5-0. É um nível acima do normal, acima da média. Eu não tenho dúvida que a gente vai ver muitos atletas, né, do Sampaio Corrêa Beach Soccer se destacando aí na seleção brasileira. E não é uma questão porque o treinador hoje é maranhense. Não é isso.
é por qualidade realmente. Chega com muita facilidade, marca muitos gols, consegue, né, fazer isso com muita tranquilidade durante toda a competição. E a gente está falando de uma competição lá em Ceilândia, aonde o clima não é favorável, chovendo bastante nessa época do ano. Tudo poderia se dizer assim que não seria propício, né, para a adaptação dos atletas do Sampaio, mas consegue com muita facilidade no masculino e no feminino. E esse final de semana aí a gente tem final, né? E sem dúvida eu já entregaria o troféu para os maranhenses, né? Logo de cara. Cadê a mensagem do nosso telespectador, hein? Eu gosto dessa interação, essa interatividade. Isso é que eu gosto. Olha, o Assis mandou pra gente: meu Corinthians leva! Tá aí, o corintiano já disse que o Corinthians dele leva. Não sei, hein? Não sei se o Corinthians leva com essa... Fácil não vai ser. Vocês já viram um jogo de final com facilidade? Mas eu vou arriscar aqui falar o placar dos meninos, não o meu. Eu já disse que o Vasco leva. John, qual é o resultado para essa partida? 2-1. Fala aí, Janilson, qual é o resultado dessa partida? Entrou aqui no estúdio, tem que participar, viu, Janilson? 1-0 Vasco. Dandan. E aí, Dandan? 1-0 Corinthians. Eita, será? Vamos ver, né? Segunda-feira eu trago para vocês esse resultado. Ó, coração, fiquem com Deus. E até segunda, se Deus assim permitir. Tchau, gente!